E aí galera do canal do Mundo Joe, como vocês estão? Eu espero que todos estejam muito bem. E vamos para mais um capítulo de Yomi no Tsugai, a obra de Hiromu Arakawa, a mesma autora e criadora de Fullmetal Alchemist e Silver Spoon. Bom, gente, gostei bastante desse capítulo, onde nós vamos ter ali algumas conversas interessantes e também o Yuru tomando uma atitude de ir até o covil ali do urso. Covil seria de cobra, né? Bom, a caverna do urso. Ele tá indo pro esconderijo do inimigo para conversar com a sua irmã e entender um pouquinho mais essa história. E bom, gente, o capítulo vai começar com a Hana e o Dera conversando sobre o Yuru ter sumido. Porque onde que ele tá? O que será que vai acontecer? Ele não conhece as regras do mundo exterior. Ele não conhece as regras que estão habitando naquele mundo. Então ele pode fazer, sei lá, ferir alguém, porque o cara é meio selvagem. Então ele é diferente das outras pessoas, tem outra cultura. Então eles ficam com medo desse risco. E também porque, essa parte eu ri demais, porque ele não tem um convênio de saúde. Então se ele se machucasse ou alguma coisa assim acontecesse, ele não teria um plano de saúde e seria cobrado muito caro por isso. Então o pessoal preocupado ali com a grana está totalmente desesperado. Nisso, uma das roupas do Yuru é dada por Jirou, um dos Tsugais ali da Hana, para ele poder identificar onde ela tá, e o gatinho também identifica através do celular com um GPS que tá no cachorrinho para saber onde que tá o Jirou para poder encontrar o Yuru. Muito legal esses Tsugais ali utilizando tecnologia, esse monte de coisa, né? Eu achei bem divertido, e o Dera ele tá meio confuso sobre o que o Yuru foi fazer que ele saiu e foi parar em Tóquio. Bom, o que acontece, né? Ele começa a pensar nessas coisas e tudo, logo ele vai conectar as coisas que estão acontecendo. E quando ele descobrir que o Yuru tá indo pra mansão ali dos Kagemori, eu acho que o bicho vai ficar doido. De toda forma, esse é o preço que eles pagam por não ter contado tudo pro Yuru. Eles deveriam ter conversado a mais com ele, já revelado algumas coisas importantes, para ele ter um pouco mais de noção. Eu entendo que o pessoal tem que contar aos pouquinhos, porque é uma nova vida, é uma nova situação e tudo. Porém, algumas coisas precisavam ser ditas e elas não deveriam ter ficado no mistério, porque ficando no mistério, o Yuru se sente em dúvida. O pessoal da vila já meio que enganou ele, já mentiram pra ele, abandonaram ele. Então, o que resta pro garoto agora? Apenas desconfiar dessas mesmas pessoas que estão cuidando dele. Bom, o Jin que prendeu ali o Yuru dentro do peixe dele, não devorou por completo, apenas tá preso como se fosse uma prisão. O Yuru não consegue quebrar ali os ossos dos dentes ali do peixe, né? E aí ele vai conversando e vai explicando. Ó, o pessoal lá da sua vila, eles querem os gêmeos, manter os gêmeos no controle deles. Não fala o motivo, mas querem manter porque precisam manter. Da mesma forma, o pessoal do Kagemori também quer, assim como o Yuru já sabe. E como o pessoal do Stadera tá cuidando do Yuru, eles falam, pô, a gente teve que se preparar para caso viessem atacar a gente depois da gente ter destruído a vila, ter feito todo esse escarcéu que a gente fez por lá. O Yuru evitou qualquer problema que ele fosse ter ali, porque ele já foi direto pro covil das cobras, onde o pessoal está. Então, tipo, já foi pro esconderijo do inimigo e se lascou. Os caras do Jin pedem pros opostos saírem, né, os Tsugais do Yuru saírem. Os Tsugais ficam conversando, a gente sai, não sai. Porque assim, eu não tô sentindo cheiro de metal, então provavelmente eles não têm armas, mas eles têm Tsugais. Então eles podem lutar com os Tsugais contra a gente. O que a gente faz? Podem ferir o Yuru. Como que a gente vai fazer e tudo? E aí, no final das contas, eles resolvem aparecer a pedido de um dos caras ali que tava a cargo do Jin. E nisso que eles saem, eles vão em direção ao pessoal, sem medo algum. O pessoal falando, não, para aí, senão a gente vai pegar e matar o Jin. Ou então a gente vai fazer alguma coisa de ruim com ele. E os Tsugais estão cagando pra isso, porque eles sabem que os caras ali não têm a intenção de matar. E isso que me deixou confuso. Eles não têm intenção de matar. Sim, porque eles precisam do Yuru pra alguma coisa. Só que nem ferir o Yuru, então eles não são pessoas totalmente ruins. Embora algumas aparências ali podem mostrar, tipo, são pessoas más e não sei o que, a autora frisa bastante pelo olhar, né? Isso ela fez a mesma coisa em Fullmetal, que, mano, pelo olhar você dá pra perceber às vezes quando a pessoa ela tem uma intenção ruim e quando ela tem uma intenção boa. Então deu pra perceber que tanto o Jin quanto o Akio, que são os caras ali que estão junto com o Jin, né, trabalhando junto com ele, que eles não têm uma intenção negativa com tudo. Então isso deixa meio que, quero entender melhor isso daí, autora, porque eles não parecem tão ruins assim. Qual é a da treta que eles têm? Então é esse mistério que fica cada vez mais legal em Yomi no Tsugai. E bom, nesse momento os dois vão tretar ali, eles vão tentar pegar um refém ali do pessoal, né, pegar o Jin, e eles meio que estão cagando, né, porque se os caras foram ferir o Jin e tudo mais. E o Jin também não tá nem aí.
sabe, o Jin, ele lida com os Chisugais como eles se fossem realmente humanos, como eles se fossem iguais. E eu acho que essa é a diferença que vai ter um pouquinho mais nesse mundo deles, porque aparentemente um mestre de Tsugai é pra ele controlar o Tsugai e pronto, o Tsugai tem que obedecer e é isso aí. Se o Tsugai for rebelde, ele é um Tsugai ruim, vamos falar assim. Então o Yuru quebra muito do tradicionalismo que eles têm, comparando cada pessoa ali como igual a igual, mesmo ele sendo um fantasma, ou espírito, ou como você quiser chamar. Bom, a Tsugai esquerda, né, que é a mulherzinha, ela pega e fala assim, ó, Yuru, fica aí porque você tá ocupando um dos bichos dos caras, então a gente pode lutar contra os outros deles. Então é uma tática inteligente que você fique aí. O Yuru fala, não, faz sentido, e é legal que o cara nem liga, né, ele fica lá dentro e tá de boa. Só que mesmo que os caras não tenham armas, eles conseguem adquirir armas através do Makoto, que é o Tsugai do Jin. Então o Tsugai solta um monte de arma, eles começam a atirar, o Yuru fica preocupado porque essas mesmas armas mataram uma parte do seu povo, só que os Tsugais são feitos de pedra, então eles não sofrem tantos danos. Na verdade eles não sofrem dano nenhum. E aí então que os caras atiram com 12, atiram com uma bala mais explosiva, um rifle, um monte de coisa, não funciona nada. E a única coisa que funciona, assim, tecnicamente, é quando jogam uma pedra na cabeça dele, e pelo menos a cabeça dele vai pra trás, mas não que tivesse dado grande efeito. As facas quebram, as espadas, nossa, destroem, sabe? Os caras não conseguem dar um ataque efetivo porque os Tsugais dele são muito fortes, são feitos de pedra ainda, né? E é então que em um certo momento a esquerda tá ali, né? Ela vai começar a lutar, só que aí cai uma tartaruga em cima dela, que foi invocada por um dos capangas ali do Jin, e parece que ela tem meio que 2 pesos, então, tipo, sei lá, o desenho deu a entender que tinha meio que 2 pesos da tartaruga, e essa tartaruga cai, ela é muito pesada e deixa a esquerda imóvel, ela não consegue se mover. E tanto a esquerda quanto a direita, né, os dois Tsugais do Yuru, eles começam a brigar entre si falando, pô, mano, você tá atrapalhando, por que você não me ajuda aqui? Pô, me ajuda você aqui, tal, tal, tal. Porque vem um coelhinho, que também é um Tsugai do outro maluco, e ele começa a bater de todas as formas, assim, no direita. É aí que o capítulo, pra mim, começa a ficar mais interessante, porque nós não temos um protagonista que vai depender efetivamente sempre dos espíritos dos Tsugais. Por quê? O que ele vai fazer? Ele simplesmente pega lá a faca, né? Consegue jogar ela na cabeça da tartaruga, fere a tartaruga, nisso a esquerda consegue jogar o cara longe, consegue vencer ali um dos carinhas, consegue ajudar o próprio direita, o direita também consegue bater em todo mundo, e aí o Yuru fala, mano, qual é a regra do banheiro? Porque tem que desligar a luz sempre que sair do banheiro. Então ele vai lá, destrói com seu rugido todas as luzes, fica tudo escuro. E bom, o Yuru, ele é o cara da noite, ele é o gêmeo da noite. Então o seu local de caça é na noite, então ele sabe lidar muito bem na noite, ele sabe enxergar no escuro, ele sabe fazer esse monte de coisa. Ele pega o Jin ali por trás enquanto eles estão ali presos, né, tipo, pela escuridão, que eles não conseguem enxergar nada, consegue até ferir um pouquinho a perna dele, e aí o Jin se lembra de uma frase da Asa, né, que o irmão dela é simplesmente um cara louco por caça, o cara é um caçador nato. Então o que acontece? O Yuru pega ele, bota ali a faca no pescoço e fala, agora tu é meu refém, tu vai fazer o que eu mando e tudo mais. Eu quero que você me traga a Asa aqui, porque eu quero conversar. E aí os caras ficam sem entender, pô, ele quer conversar, mas o pessoal da vila, na verdade, não queria os dois gêmeos, né? Não queriam as 2 pessoas e tal. E o Yuru só quer conversar, e ele diz, eu só vim aqui por minha conta e risco. Gostei muito da atitude dele, gostei muito de como ele utilizou a estratégia pra vencer ali o Jin naquele momento. E gostei que ele tentou resolver numa boa, né? Porque ele percebeu que ninguém ali tinha a intenção de matar. Porque se tivesse, ele, ó, teria cortado cabeças. Bom, de toda forma, o Kagemori disse que ele não vai trazer a Asa até lá, ele não vai ligar pra ela, e que eles não vão fazer nada com o Yuru. Ele pede apenas que ele venha lá pra mansão deles, pra que eles possam conversar, e aí então ele encontra com a Asa e eles realmente conversam pra se entenderem. E aí o Yuru fala, beleza, mas se alguma coisa acontecer, o pau vai comer. E aí ele vai embora e tudo, o cachorro tá vigiando ali o Yuru, provavelmente vai mostrar pro Dera e pra Hana que ele tá indo lá pra mansão dos Kagemori, o que vai preocupar muito o Tadera, mas aí a gente vai pelo menos conhecer um pouquinho mais dos objetivos. E agora eu quero saber se ele vai conseguir fugir depois dele conversar com a Asa. Porque assim, vamos falar que ele não entra em um consenso. Os dois irmãos realmente vão ficar brigados durante esse tempo porque eles têm uma divergência ali de pensamento. Embora tenha isso, como que ele vai fugir de lá? Ele vai conseguir fugir? Os Tsugais dele são fortes. Só que se ele tá indo pra uma família que é super famosa, super rica,
deve ter vários sugais, deve ter vários riscos ali, eles podem até ter algum refém, quem sabe, a gente não sabe. Então não dá pra saber exatamente o que pode acontecer. Então essa curiosidade da autora me deixou bem animado. O bom é que agora a gente vai conhecer o outro lado e como o outro lado pensa. E eu começo a imaginar que os dois lados, tanto o Kagemori quanto o Tadera, essas duas famílias que vivem brigando por poder, eu tô pensando que é algo mesquinho, mas pode ser que a autora possa dar um grande plot twist mostrando alguma coisa muito séria, muito extravagante, muito louca, sabe? Assim como ela fazia em Fullmetal. Você pensa num início que é só uma história de boa, até o momento que ela começa a estourar os seus miolos de tanta loucura que vai acontecendo, tanta coisa legal. Então, gostei bastante do capítulo. O capítulo, infelizmente, estava em inglês, né? Então eu tive que ler em inglês. Infelizmente, assim, eu sei ler, mas infelizmente porque muitas pessoas não vão acabar lendo o capítulo 5 ainda, porque a Padaria Scans não traduziu ainda. Não sei se eles pararam, se eles vão parar, mas quem tá assistindo esse vídeo e quer ajudar, vai lá na Padaria Scans, né? Vai lá no Twitter, escreve Padaria Scan, e aí procura lá eles, fala assim, pô, vocês não vão traduzir? Porque talvez com mais procura do mangá, eles traduzam o mangá e aí assim, tipo, eles continuem fazendo esse trabalho pra gente aqui e ajudando pra caramba, né? Bom, de toda forma, esse foi o capítulo número 5, gostaria de saber o que vocês acharam também, beleza? E o Mano Joe está vazando, até uma próxima, fui e valeu!